Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev. Aqui você encontra tudo sobre as atualizações fiscais que impactam diretamente o desenvolvimento de software e a gestão de software houses. Eu sou a Daniele e no episódio de hoje vamos abordar dois temas extremamente importantes para o nosso público de desenvolvedores e gestores. Nosso primeiro tema é sobre as mudanças no certificado digital, uma pauta quente que promete transformar o ambiente de certificação digital no Brasil, especialmente com o plano de extinção dos certificados A1 até 2029 e a transição para certificados em nuvem. Além disso, falaremos sobre os impactos dessas mudanças para os documentos fiscais eletrônicos e as obrigações acessórias. E para finalizar, abordaremos o ato de AT 56/2024, publicado recentemente pela Cefaz de Santa Catarina, que define o cronograma de obrigatoriedade de uso da NFCE no Estado, com prazos e fases muito importantes para o comércio varejistas, previsto para o ano de 2025. Se você está interessado em entender como essas mudanças afetam o seu negócio, continue acompanhando o nosso episódio e fique por dentro de tudo. Quero dar as boas-vindas a Lucas Santos, gestor de negócios do Plug DFE. Olá, pessoal. Dani, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui hoje. Danilo Passafaro, gerente de negócio do Tecnosai. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui novamente, compartilhar um pouquinho da área de certificados aí para o pessoal. Legal. E também conosco, de forma remota, Egon Júnior, diretor de Relações Institucionais da BRAE e membro suplente do Comitê Gestor da ICP Brasil. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. E Carlos Tatara, CTO da BRAE. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Agora que vocês já conheceram os nossos especialistas, vamos falar do tema central do nosso episódio, que é uma atualização das mudanças propostas pela ICP Brasil para o certificado digital. Então, o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, lançou uma consulta pública de modernização da ICP Brasil no começo desse ano. E se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito de todas essas mudanças que fazem parte da consulta pública, assistam ao primeiro episódio de maio do Fisco for Dev, que o conteúdo está riquíssimo falando a respeito dessa consulta pública. E as alterações que mais geraram impacto e dúvidas que compõem essa mudança da consulta pública que está sendo proposta é a extinção do certificado digital tipo A1, que é o certificado mais utilizado atualmente, principalmente para emissão de documentos fiscais eletrônicos e também para a entrega das obrigações acessórias. Então, qual é a ideia? É substituir o certificado em software, né, arquivos PFX, por certificados em nuvens. Então, certificados digitais armazenados em nuvem. Então, e também não vai ter mais a utilização de tokens e smart cards. A Tecnospeed ela é associada à AFRAC, que é a Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviços, que apoia as empresas de desenvolvimento de software. E eles criaram um GT chamado de chaves públicas para poder discutir e até mesmo integrar a comunicação entre essas alterações de certificado digital, os impactos disso dentro dos documentos fiscais eletrônicos e também em toda a sociedade, né, Egon? Exatamente, Daniele e demais. Então, aqui iniciando a minha fala, agradeço o convite. Nós participamos como BRAE, ativamente da AFRAC, e de todas as discussões que envolvem certificação digital e assinaturas eletrônicas e também identificação digital. A AFRAC, desde que foi lançada a consulta pública, se mobilizou e tem discutido internamente esse tema. Legal. E vocês fazem um acompanhamento, então, mensal, né? São reuniões que quem participa são associados. Isso. É um grupo de trabalho com previsão de conclusão até dezembro de 24. Então, ele foi criado em fevereiro e mensalmente, ou a cada 20 dias, a gente tem seguido um plano de trabalho para discutir a proposta original, então é a versão inicial,
aqueles pontos de divergência e convergência que são discutidos internamente entre os associados, também discutidos entre a associação com os entes públicos, e nós temos buscado ouvir especialistas sobre o assunto, fornecedores estratégicos e, inclusive, até pesquisadores, para a gente discutir um pouquinho o que é a mudança, o impacto, novas oportunidades de negócios, sempre voltado para o ambiente da AFRAC. Me permite fazer um complemento em relação à minha visão do grupo de trabalho. Eu percebo que ele foi bastante importante no sentido de aproximar, inclusive, até mesmo o próprio encate ali do ITI, né? Eu me recordo, quando saiu a consulta pública, a gente ficou até um pouco assustado, né, com receio de literalmente eles enfiarem aquilo goela abaixo, né, no mercado, mas não foi esse posicionamento que o ITI teve, isso foi bastante benéfico, né? Então, apesar de ser realmente uma mudança substancial, né, que vai gerar bastante trabalho, houve essa abertura para esse diálogo, né, e esse ponto que o Egon trouxe de aproximar ali especialistas, pesquisadores, né, e as entidades também, né, a própria AFRAC, o ENCAT, o ITI, houve assim essa abertura e é isso que a gente quer trazer aqui para todo mundo que estiver aí acompanhando, assistindo, como que está saindo dessa conversa. Esse cenário ele é bem complexo, né? E ele envolve vários setores. E nem sempre todos os setores estão ali sabendo o que acontece em um determinado setor ou outro, né? Por exemplo, o ITI, a gente vê a preocupação deles em melhorar a questão da segurança com o certificado digital. Toda essa mudança, ela veio da necessidade de reduzir um pouco os poderes que o certificado digital tem hoje, né? Tem muita informação no certificado digital. Ele pode ser utilizado para muita coisa. Então, o ITI, preocupado com isso, procurou buscar outras soluções que ajudassem nessa questão de segurança, né? Até mesmo eles estão analisando modelos que tem na Europa de certificação digital, modelos bem avançados que vão ajudar a gente a resolver esse problema de segurança. Só que o ITI, ele é um órgão que está um pouco afastado de algumas outras instituições, e aí vem a importância de associações como a AFRAC, né? Que ela conseguiu juntar outras instituições também, para que todo mundo discutisse sobre algo que é comum para todos os setores, todo mundo utiliza certificado digital hoje em dia, né? Então, sempre quando vem alguma mudança desse tipo, é normal que alguma coisa não esteja prevista ali, né? Que algumas coisas vão sendo descobertas durante o percurso daquilo que a gente está mexendo, né? Aconteceu com o certificado digital, tem outros setores que estão acontecendo algo parecido também, né? Então, vem a importância da FRAC para poder juntar todo mundo na mesa, colocar todo mundo na mesa e colocar todos os pontos de necessidade de atenção da gente poder passar por essas melhorias e chegar num ponto ali depois onde a gente consiga, assim, ter um cenário de mais segurança com gestão do certificado digital. Mesmo porque o certificado digital em nuvem não é algo novo, né, Tatara? Ele já existe. Já existe há algum tempo, né? E até pegando o que o Lucas comentou, essa participação da indústria e das associações, das decisões ou nas discussões da SCP Brasil, talvez a consulta pública não tinha esse objetivo, mas acabou atingindo esse objetivo, que é trazer as entidades e toda a sociedade para uma discussão sobre o certificado digital. O certificado digital, a SCP Brasil de 2001, e ela não sofreu grandes modificações, especialmente na estrutura do certificado, algo consolidado, né? Então, a estrutura do certificado é algo que vem desde o começo, pequenas alterações relacionadas ao processo de emissão do certificado em decorrência da evolução tecnológica, a emissão de videoconferências, mas são pequenas alterações que não afetavam diretamente os usuários e os integradores. E quando se colocou a consulta pública e esses dois temas, a extinção do certificado A1, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, e uma mudança de certificado de PJ para um outro tipo de certificado que se denomina selo eletrônico, causou toda essa discussão, a necessidade de discutir o que está mudando de verdade.
De forma geral, o certificado PJ ele ganha um novo nome, que é selo eletrônico. O selo é um certificado digital, é um X509. Para os integradores que usam bibliotecas criptográficas, não muda nada. Vai instanciar um objeto certificado, vai usar uma chave privada exatamente como usa hoje, não muda nada. Muda a semântica do certificado que ele passa, como o Lucas comentou, o PJ tinha muitos poderes, ele tinha o poder de representar a empresa, porque ele tem, né, dados do representante legal da empresa dentro dele, então isso causava uma certa confusão, porque o certificado digital de selo, o PJ, ele poderia ser usado para representar, assinar pela empresa, então tinha muitos poderes. E a questão do A1, né, que o A1 é um certificado em software distribuído, você perde o controle. E já há alguns anos se instituiu esse conceito de certificado em nuvem na ICP Brasil. E só para balizar o discurso, o certificado em nuvem não é pegar um certificado A1, PFX, e colocar num repositório em nuvem, né? Não é esse conceito de nuvem, né? Porque senão alguém pode pensar, não, mas já tem certificado em nuvem, eu pego, subo o meu arquivo lá na Amazon e ele está em nuvem. Não, não é isso. Tá? Certificado em nuvem, no conceito da ICP Brasil, os prestadores de serviço de confiança, que são as entidades que podem prestar esse serviço, são certificados digitais que são armazenados em hardwares criptográficos, HSMs, que são como se fossem tokens ou smart cards, só que no modelo servidor. Eles são colocados dentro de salas cofre, tá? Dentro do Brasil, então a nuvem é só uma forma de chamar, não é uma nuvem no conceito que a gente conhece, nuvem pública, né? Amazon, Google, etc. Esses certificados estão em hardwares criptográficos. E a grande diferença é o conceito de segurança sobre o acesso e o controle sobre o certificado. Quando a gente tem um certificado A1, eventualmente eu distribuo, e aí eu não estou fazendo juízo sobre o que acontece com o uso, né, mas eu perco o controle sobre ele. A partir do momento que eu faço uma cópia de um arquivo, eu perco o controle sobre ele. No certificado A3, em token, smart card, eu tenho controle porque eu tenho ele em mãos, eu tenho ele fisicamente. O certificado em nuvem, nos prestadores de serviço de confiança, além de eu ter a garantia que ninguém, além do próprio proprietário, detentor do certificado, vai acessar aquele certificado, porque tem um controle do PIN, um segundo fator de autenticação, eu tenho rastreabilidade. Então, tudo que é feito com o certificado em nuvem é rastreável. Então, eu tenho emitiu-se, vamos pegar o caso de uma nota fiscal, se emitiu-se uma nota fiscal, eu vou saber que foi assinada uma nota fiscal através do sistema tal, na data tal, e etc, etc. Então, o uso do certificado em nuvem na ICP Brasil, ele nasceu há alguns anos, mas originalmente ele foi pensado para pessoas físicas. Tá? O modelo foi pensado para pessoa física. Por quê? Porque ele exige um segundo fator de autenticação. Então, você vai ter lá algo que você sabe, que é o teu PIN, e geralmente você vai associar algo que você tem, que é um dispositivo como o teu celular para gerar o OTP. Então, para cada uso, ou o uso do certificado em nuvem, você informa o PIN e recebe uma notificação ou algum outro fator para aprovar o uso. Isso funciona muito bem para a pessoa física e assinante eventual. Uma pessoa normal vai assinar alguns documentos por dia. Agora, para assinaturas automatizadas, que é o caso do nota fiscal ou outras, esse cenário é um pouco mais complexo. Existem algumas alternativas já na normativa, que já foi prevista algumas coisas, que para a pessoa física você pode fazer uma sessão de 7 dias, ou seja, você abre uma sessão de uso e assina com aquela autenticação por 7 dias, e pessoa jurídica 30. Isso ameniza o problema, ou ameniza a forma de uso, mas pensa numa grande indústria, uma grande empresa que emite milhares de notas fiscais, e o proprietário da empresa, o representante legal, a cada 30 dias vai ter que fazer uma autorização. Não é muito prático isso, né? Realmente é algo que vai demandar um esforço ali e a gente sabe como é que é, né? Sim. E é nesse sentido onde chegou-se aonde veio o resultado da união da FRAC com os outros setores, né? A FRAC chamou os outros setores e chamou o INCAT, falou, ó, INCAT, está acontecendo isso, chamou o ETI, ó, tem isso aqui que vocês não estão pensando, tal, vamos sentar e conversar sobre isso aí, né? A parte de emissão de nota fiscal eletrônica, assinatura de XML, algo que precisa funcionar em uma escala muito grande. E só isso por si só, ele já vai pegar até os próprios provedores de assinatura, ou as certificadoras, de surpresa, né? Porque eles não estão preparados, os seus parques tecnológicos não estão preparados para o volume de assinatura que vai chegar. Então vai ter
ter investimento em todos os setores, principalmente nesses fornecedores de assinatura, né? Hoje eles funcionam basicamente para assinar um prontuário eletrônico, uma receita, contratos, igual a Tatara falou, ele serve para pessoa física, né? Nós chegamos a fazer testes com certificado em nuvem para fazer assinaturas de XML. Hoje, a gente consegue, dentro da nossa nuvem na TecnoSpeed, autorizar uma nota em cerca de 430 milésimos de segundo. Fazendo o teste utilizando o certificado nuvem, dá para utilizar, apesar de ele ter sido feito para pessoa física, mas esse tempo aumenta bastante. A gente não conseguiu fazer um teste somente para ter o resultado da assinatura para depois colocar no XML, a gente não conseguiu fazer um teste com menos de 1,5 segundo. Então aí já tem mais de 3 vezes aí o tempo de autorização para gerar uma nota, né? A gente parou na assinatura, ainda nem fez a comunicação com a Cefaz, esperar retorno, responder para o cliente. Então tudo isso gera um impacto grande, né? Esse tempo ficou variando ali entre 1,5 segundo e 3 segundos. Então é algo que é uma camada a mais na comunicação ali para fazer uma assinatura de uma nota, né? E se você escala isso, igual a Tatara deu exemplo de empresas que emitem milhares de notas por dia, isso pode ter um impacto muito grande, tanto de custo, de lentidão, tempo ali para todos os processos acontecerem, né? E aí vem a necessidade de investimento até nessa parte tecnológica dos provedores de assinatura. Porque realmente é um impacto alto, né? A gente pensar em grandes centros ali, emissores de documentos fiscais eletrônicos, CD de distribuição, né? Logísticos, em São Paulo, que tem bastante. Então, é bem impactante. É legal mencionar, o próprio Lucas falou, que desde o lançamento da consulta pública, houve um diálogo bastante construtivo e fluido, tá? Envolvendo todos os atores que ele mencionou. O ITI, né? Os membros da sociedade civil, e isso inclui a FRAC, o INCAT, a Receita Federal. Então, é uma construção que deve ter um desfecho em breve, agora em outubro, com a deliberação desses ajustes. É uma política pública, então esse debate é saudável, é fundamental, é importante. A consulta pública é lançada, é aberta para comentários e sugestões e apreciação de toda a sociedade, pois as contribuições são avaliadas do ponto de vista de impacto regulatório, de impacto econômico-financeiro, de, de viabilidade técnica, de calendários, né? Aí existem as questões políticas também em relação, né, nesse caso, o fator reforma tributária e calendário de implementação. E aí também a gente entra aqui no universo da certificação digital e do uso do certificado digital pelo cliente final ou pelas software house. Ô Egon, e assim, não sei se você consegue passar para a gente qual foi a necessidade, né? Qual foi o gatilho que o ITI viu para trazer essas mudanças ligadas ao certificado digital? Então, a ICP Brasil vem passando por um processo de modernização e reformulação desde 2019. E não só a ICP Brasil, todas as políticas públicas orientadas, né, do governo federal para acesso do cidadão a serviços digitais, a digitalização de órgãos, de processos, toda a transformação digital que a sociedade enfrentou, acabou refletindo e demandando ajustes para melhorar, para massificar, né, para melhorar a experiência do usuário com o certificado digital. Então, o selo eletrônico, apesar de ele é hoje primeira discussão, a primeira evolução para a pessoa jurídica, que a maior parte das mudanças, das reformas que ocorreram nos últimos anos estava focada na pessoa física, ela veio para atender, né? Está aí para atender. Primeiro, buscar uma equivalência, buscar uma equidade com outros países, para buscar internacionalização e o aceite de documentos entre países e assinaturas qualificadas, no caso, e também, como já foi destacado aqui, para melhorar a segurança de quem faz a gestão do certificado, de quem armazena o certificado, de quem usa o certificado, e isso trazer mais confiança e diminuir
qualquer risco, aumentar a segurança, diminuir qualquer risco a fraude para o usuário final, para o empresário, para o empreendedor. Legal essa fala que o Egon traz, né, relacionando a modernização, né, a transformação digital do governo com essa necessidade de ter esse tipo de reforma, de ajuste, porque conforme você tem uma melhoria do ambiente, né, ou seja, você ter mais possibilidades de ter um serviço digitalizado, você acaba dando mais poderes ao certificado, né? Se você pegar alguns anos atrás, o certificado digital PJ, ele era para obrigações do governo, acessórias, um acesso ao ECAC no máximo, a emissão do documento fiscal, né? Hoje, por exemplo, chega a ser quase uma brecha, né? É você conseguir, por exemplo, acessar o GovBR da pessoa que é representante legal da empresa usando o certificado da empresa, devido a essa personificação do certificado, né? Então, são necessidades que vão sendo criadas, né, de mudança por mudança do contexto, de cenário, do mercado, né? Então, não é que, tá indo bem, já tá bom como tá, então deixa como tá. Na verdade, ok, mas o que tá em volta, né, do documento fiscal é que tá mudando, que tá crescendo, tá evoluindo. Então, acho que é importante deixar isso claro, né? Não é mexer em time que tá ganhando, na verdade, o campo mudou. Sim. Uma outra coisa que é importante todo mundo saber também estamos indo para um modelo que na Europa, por exemplo, é bem consolidado sendo digital. Só que lá não tem nota fiscal eletrônica do jeito que a gente tem aqui, né? Que utiliza bastante certificado digital para assinatura, é um modelo diferente. E é um dos pontos também onde foi pego de surpresa, né? E tem outras necessidades que apareceram também. Por exemplo, a necessidade de emitir nota fiscal em contingência, sem ter uma conexão com a internet, de forma offline. É um outro ponto também que pegou aí o pessoal de surpresa, né? E aí vai evoluindo as conversas, os diálogos, igual o Egon falou ali, e vão aparecendo outras soluções para a gente trabalhar esses cenários específicos, né? Se eu não me engano, tem uma outra proposta ali que o pessoal trouxe, talvez deva ser colocada na mesa de forma pontual para a gente fazer a transição, mas pode ser que depois acabe continuando também essa proposta. Então ainda está num cenário onde algumas situações a gente especula, a gente tenta entender para que cenário que a gente pode ir, mas ainda possivelmente vai aparecer mais coisa nova aí para ir descobrindo durante esse percurso, né? Tem muita coisa nova vindo, né? Nós temos as alterações do certificado digital, tem a reforma tributária também, aí para os próximos anos, e temos também alterações no CNPJ. O CNPJ, ele vai deixar de ser numérico e vai passar a ser o CNPJ alfanumérico. Também está tudo ali dentro do mesmo período, nos mesmos anos acontecendo essas mudanças. Ô Lucas, eu queria ver com você, quais são os impactos dessas mudanças no certificado digital, ligadas ao CNPJ alfanumérico que você vê? Olha, hoje eu vejo que o CNPJ ele é a base ali para identificação, até mesmo para validação, se aquele certificado digital é o que pode ser utilizado para autorizar a nota, né? Então, tem uma série de validações, de mecanismos aí de cálculos, na hora de validar uma nota, na hora de validar uma assinatura, que eles vão precisar ser alterados, né? Eles vão precisar mexer. Fora toda a necessidade de investimento em software para poder aderir aí a esse novo modelo de CNPJ, né? É uma necessidade que não tem por onde correr, porque é uma limitação matemática, né? A quantidade de CNPJs ali que podem ser emitidos, que podem ser gerados, né? Com a reforma tributária, vai precisar gerar mais CNPJs ainda, né? Por causa das mudanças que vão ter ali, principalmente no MEI. Então, é algo que vai precisar mexer, não tem como fugir, e vamos ter que trabalhar em paralelo aí com essa mudança dos certificados digitais, né? Aí entra outra especulação, né? Possivelmente a gente vai ter que conseguir mexer no CNPJ antes de mexer no certificado digital. Essas coisas vão dar em paralelo, esses grupos estão conversando. Então, é importante também olhar para essas duas coisas que estão acontecendo em paralelo, mas que uma influencia na outra, né? Sobre a mudança do CNPJ ser alfanumérico, o impacto no certificado, pensando exclusivamente no selo eletrônico, tá? Sendo que o PJ a gente não vai mexer, quando o ITI fez a proposta
selo eletrônico, em substituição ao PJ, ele optou por remover todos os dados, incluindo os de pessoa jurídica, da estrutura do certificado e mantendo o CNPJ apenas ali no common name, que é o nome da empresa, CNPJ. Dentro das propostas da consulta, foi sugerido que, dentro da estrutura do certificado, fosse mantido um ID, aí, do ponto de vista bem técnico, né, um ID específico para codificar o CNPJ, que é algo muito mais fácil para você fazer consultas, como o Lucas mencionou, para fazer validações, ao invés de você ter que ir lá no comum e fazer um parser, depois 2 pontos, não é a solução mais elegante, né? Você pegar um ID específico seria adequado. Do ponto de vista como emissor de certificado digital, o impacto é pequeno. Eu vou ter que mexer alguma coisa lá nas minhas máscaras de pedido de certificado, a gente vai ter que aceitar a letra agora, né? No emissor não muda nada, e etc. O X509 suporta isso. Claro que para quem vai fazer validação, vai ter que ajustar as comparações, né? O código de comparação, mas o impacto para o emissor de certificado não é nenhum. Tá? O nosso pleito é que, dentro do certificado de selo eletrônico, ele continue tendo, ao menos, o CNPJ codificado dentro de um ID específico, tá? Para que não seja necessário você fazer um parser lá para fazer listagem de certificado e buscar o CNPJ por aquilo que não é o adequado. Tá? Mas o impacto para as autoridades certificadoras é mínimo nessa mudança. Seria muito ruim se mudasse o tamanho do CNPJ. Isso seria um impacto que nem dá para medir, mas alterar e fazer alfanumérico para a autoridade certificadora e para o certificado digital, o impacto é mínimo. Tá? Vendo essas mudanças que estão sendo propostas, como que o mercado está se comportando com tudo isso que está vindo? Vamos falar assim, mercado numa forma geral. Né? Como que o mercado está vendo não só, né, os meios de documentos fiscais eletrônicos, como que o mercado está vendo essas mudanças do certificado digital? Em primeiro momento, até comentei isso anteriormente, mas no primeiro momento houve o pânico, né? Porque pegou bastante gente de surpresa. Mas agora é o momento realmente de estar atento a essas mudanças, né? Principalmente no momento onde acontecer a consolidação, né? A definição aí oficial dessas mudanças e realmente se preparar e se planejar. E assim, a visão de mercado atual, né? Ela é ainda bastante nebulosa, porque nós temos aí muita coisa para acontecer ainda, né, para se confirmar e para nós recebermos informação, né? Eu vejo que, de modo geral, posterior a essas confirmações, né, vai ser aí uma agitação no aquário, né? Querendo ou não, o mercado de certificados digitais ele está consolidado, né? E ele vai ser bastante impactado, né? Principalmente depois das conversas que eu tive, né, com as pessoas lá no Congresso Cidadania Digital, os temas que foram abertos ali, colocados nos painéis que foram discutidos, aí olhando para o mercado de certificados em si, que depois acaba impactando a todos, né, é bastante clara a preocupação do que o Egon trouxe, que é a massificação, né? Ou seja, ter um acesso, permitir o acesso amplo, né, ao certificado digital, principalmente PF, né? E posteriormente, né, num cenário onde o certificado PF ele é massificado, ele é consolidado, né, isso falando em nuvem ou mídia física, que também pode continuar, né, o que vai acabar é o software apenas. Existe também uma tendência ao autosserviço, né, para geração, aí, por exemplo, do selo digital, né, do selo eletrônico, perdão, o selo eletrônico que é o certificado para pessoa jurídica. Né? Então, existe bastante essa tendência. Então, tem alguns temas, por exemplo, a AR eletrônica, né, que é um termo bastante discutido no mercado de certificados digitais. Só contextualizando, a AR é a autoridade de registro, que é quem faz a validação e a verificação para emitir o certificado digital. Né? Digamos que o mais digital que nós temos hoje consolidado é a videoconferência, que ainda assim tem uma camada humana ali do outro lado para fazer as verificações, e no cenário da AR eletrônica a gente deixa de ter essa camada humana, né, e passa a ter camadas automatizadas, usando da confiança que foi obtida daquele cadastro, daqueles dados, no momento de gerar o certificado digital
pessoa física, né? Então imagina o seguinte, vamos supor que eu sou um empresário, eu tenho meu certificado PF na nuvem, e eu abro uma empresa, meu computador falou assim, a empresa está aberta, agora tem que gerar o certificado, o selo eletrônico para a gente poder fazer os outros processos aqui. Então eu vou procurar uma R ou uma AC, uma empresa que vende certificado digital, vou comprar, vou receber um protocolo e vou ter um link lá que eu vou acessar e vou gerar o meu certificado pessoa jurídica nesse link, né? Então é um ganho de escala. E eu acho que é importante citar aqui também, falando de mercado, que esse é um passo muito importante para o mercado dos certificados digitais, porque, por exemplo, o preço do certificado digital, ele não sobe praticamente, né? Já faz alguns anos que ele está estável e até arrisco dizer que ele caiu em alguns cenários, né? Em algumas regiões do Brasil, principalmente. A gente vê que conforme algumas regiões do Brasil têm um comportamento mais agressivo, outras não. E, poxa, como que vai ser sustentável um negócio que você não sobe, escala preço e o custo está subindo, né? Se a gente for considerar só a inflação, a gente já tem uma elevação de custo de qualquer negócio no Brasil, né? Então, essa base que está sendo construída com essa reforma, né, com essas movimentações tecnológicas e essas necessidades, ela é a base para tornar os negócios da área de certificados mais sustentáveis também, né, mais escaláveis. E aí, junto a isso, existe também até a relação com a SIM, que é a Carteira de Identificação Nacional, que está sendo emitida em praticamente todos os estados do Brasil. Acho que falta 1 ou 2 para entrar, mas é o que já está rodando. Assim, de modo bem grosseiro, vamos dizer assim, para ficar claro para o pessoal entender, é como se você usasse a estrutura que foi criada e consolidada para a carteira de trânsito, né, para a famosa CNH, e você usar essa estrutura técnica para replicar para qualquer cidadão. Então você vai ter a coleta de foto, coleta biométrica, você vai ter o documento digital, né, referente àquilo. Então esse passo, né, essa coleta biométrica por si só, ela já é um passo importante para o certificado digital. Por quê? Se eu não, vamos supor que eu nunca fiz um certificado digital, nunca PF ou PF, por exemplo, eu nunca fiz um certificado digital e eu não tenho CNH, tá? Nesse cenário, eu não posso fazer o certificado digital via videoconferência. É chamado que, assim, é dito que eu não tenho base biométrica coletada. Então, para mim fazer o meu certificado digital, eu vou ter que procurar um posto de atendimento presencial e vou lá colocar meu dedinho no leitor lá do agente de registro para ele coletar minha biometria e confirmar que eu sou eu, né? Imagina o seguinte, daqui a colocar ali a deadline para sim, né, o prazo máximo que o governo espera que todo mundo tenha assim, fim do RG antigo, né, é 2032, se eu não me engano, tá? Então, vamos supor que depois desse prazo, cai por terra esse impedimento de eu não conseguir fazer um certificado digital presencial, né? Na teoria, todo mundo vai poder fazer, né? Então, essa movimentação está toda amarrada. Então, todos os envolvidos nesse mercado, eles precisam estar atentos para caminhar junto e não ficar para trás. Tem algumas coisas aí tudo isso que o Danilo falou, elas são importantes, né? Por exemplo, a questão do preço. Hoje você compra um certificado digital, eu vou focar no nuvem aí, que é o caminho que a gente está indo, né? Você pega um certificado digital em nuvem hoje, ele não é comercializado por assinatura, por quantidade de assinaturas, né? Ele é um valor fixo. Só que se você olha lá nas letrinhas miúdas da maioria dos fornecedores, tem lá uma limitação. Limitado a 50 mil validações, eu não lembro o termo certinho, mas validações ou assinaturas por mês, né? Ou por ano. Se você pega o cenário de emissão de documentos eletrônicos, tem empresa que emite 50 mil notas por hora, né? Então, volta naquilo que eu falei da necessidade de entender ali as mudanças no parque tecnológico dessas empresas. Um outro ponto. Danilo, você falou ali, Danilo, sobre uma outra solução para poder fazer eu entendi que é o certificado que vai fazer depois o envio da nota, por exemplo. É um certificado diferente, um prestador de serviço, né? Qual foi o termo que você usou?
Da R eletrônica? Não, o período certificado, para nós fazer. Ah, sim, sim. Esse termo é o certificado de usos especiais. É isso. Esse certificado, pelo que eu entendi, é um objetivo para você poder fazer uma autenticação utilizando um certificado de alguém que não é o emitente da nota, né? Então pensa assim, ó. Vou colocar no cenário da TecnoSpeed. O emitente lá na ponta ele tem que emitir uma nota. Ele manda essa nota para um servidor ou da software house ou da empresa dele. Aí essa nota ela vai depois sair dali, vai para um servidor da TecnoSpeed. A gente vai pegar aquela nota e mandar para alguém, um outro servidor depois que vai fazer a assinatura da nota. Depois, a gente ainda tem que pegar aquela nota e fazer o envio para a Cefaz para fazer a autorização. Na hora que faz o envio da nota para a Cefaz para fazer a autorização, a nota ela sai do servidor da TecnoSpeed e tem uma comunicação direta com o servidor da Cefaz. Nesse momento, precisa autenticar essa requisição do servidor da TecnoSpeed com o servidor da Cefaz. Então, existe uma proposta para ter um outro certificado que possa fazer essa validação dessa comunicação, né? Notem que o certificado do emitente da nota está no servidor da certificadora. Mas aí existem outros cenários onde isso não resolve. Vou falar, por exemplo, sair um pouco da emissão de nota fiscal e vamos para a escrituração fiscal digital, no caso do REINF. O servidor do REINF ele não permite que a requisição ela seja autenticada por um certificado digital diferente de quem está emitindo ali a sua escrituração digital ou de quem tenha uma procuração digital para poder fazer a autorização ali do evento do REINF. Então, é um ponto ali onde esse cenário já não resolveria. E tem outros cenários também que podem ser citados, mas são todos pontos que a gente ainda vai aparecendo. E o mercado ainda vai entendendo, talvez até necessidades de mudança, até em toda essa regra de negócio de emissão de documento fiscal eletrônico e escrituração fiscal também, né? Lembrando do REINF, tem o E-Social, todos eles utilizam muito certificado digital para poder fazer registro desses dados nos servidores do governo. Até para fazer um adendo às colocações do Danilo e do Lucas, e durante o Congresso da Cidadania Digital, que durante muito tempo foi realizado como CertFórum, um grande evento que reúne esse setor, ele busca discutir projetos, ideias futuras, é um espaço bastante aberto para que as empresas, né, as associações coloquem cases. Mas a gente tem caminhado, né, toda essa discussão, como é um ambiente regulatório, um ambiente que envolve políticas públicas, a gente dá um passo de cada vez, né? Então, o Comitê Gestor vem agora aprovar o selo eletrônico para a pessoa jurídica. A R eletrônica é sim um projeto meritório, mas ela também não elimina outras formas, né, de atendimento. O Omnichannel está aí para todo tipo de setor, né? Então, tem toda uma série de desafios tecnológicos, burocráticos, de processos que ainda serão vencidos. Só para a eletrônica, eventualmente, quando for viabilizada, ela atenderá inicialmente apenas a pessoa física, aquela que tem a base, né, a biometria coletada naquela base oficial que atende os requisitos técnicos. A emissão da pessoa jurídica, do selo e outros continuam ainda nos processos. Então, tem todo um horizonte de possibilidades, de modificações que vêm para somar, para melhorar o processo e para expandir o uso, mas a gente tem caminhado, né? Todas as quadrantes têm que estar caminhando junto, né? Processos, a segurança, os aspectos regulatórios, né? As aderências tecnológicas, para sempre manter a confiança e manter a segurança, que é o principal pilar da ICP Brasil, e aí que consolida com uma assinatura qualificada mais segura e mais forte em uso no país. Igor, essa questão que o Lucas trouxe do certificado de uso de aplicações especiais, pode me corrigir se não for esse o termo exato, mas é algo que eu conversei com algumas pessoas, né, no congresso, né, você como membro da ICP, se puder comentar um pouco a respeito, né, sobre como que a ICP está visualizando isso, acho que agregaria bastante para a gente aqui. Esse é
é um tema também que eu falei, ainda já sempre existiu na aplicação especial, o próprio uso para documento fiscal, de certa forma, é uma aplicação especial, porque ela representa a assinatura em lote e a representação da pessoa jurídica, mas tem um universo também que ainda é pouco explorado, mas já está em processo de regulamentação, que é para IoT, né, certificados para coisas, e não só para identificação de pessoas. Não sei se o Tatara quer complementar em relação a isso. A ICP Brasil, ela tinha, né, até o momento, certificados também do tipo SSL, que são para identificação de servidores. Tá? Nessa reformulação, os certificados SSL saem da cadeia direta da ICP Brasil e você vai passar a usar o que a gente chama de certificação cruzada, então é outro momento, mas você continua tendo que identificar máquinas, né? Equipamentos, servidores e aplicações, que não são nem pessoa física, nem pessoa jurídica, são outras coisas, que colocou esse nome, aplicações especiais, para usar um termo genérico necessário para que você abarque tudo, né? Vocês comentaram a questão da transmissão do documento fiscal e realmente hoje a transmissão ela é autenticada com um certificado que assina a própria nota e no modelo de certificação em nuvem, certificado em nuvem, isso não é adequado. Imagina, para cada nota você vai pagar, no modelo transacional vai pagar duas unidades de consumo, uma para assinar a nota, outra para transmitir. E vocês mencionaram que só a assinatura da nota já leva um segundo, imagina ainda fazer... Esse modelo, como eu falei, ele não foi pensado para esse cenário e até a volumetria de assinaturas em nuvem hoje, ela está na casa de, no último ano, 300 milhões de assinaturas, o que para notas fiscais isso é consumido em pouquíssimo tempo. Então, a própria escala da infraestrutura, ela não atende. E esses certificados de finalidade específica, de uso especial, eles poderiam ser usados para a transmissão da nota, para autenticação de conexão, que é essa a finalidade dele, né? Identificar equipamentos e aplicações, em conjunto com o certificado de selo eletrônico para assinatura da nota. Então, eles têm que trabalhar em conjunto. Claro que muda um pouco, como vocês mencionaram, que em alguns cenários você tem que usar o mesmo certificado para transmissão e para assinatura do artefato. Isso, as aplicações que recebem também vão ter que se adequar, então por isso que esse período de transição é necessário. A gente está falando de uma horizonte de quase 8 anos, onde eu vou ter selo eletrônico, certificado de pessoa jurídica, e ainda selo eletrônico em software. Então, haverá tempo para que seja feita a transição, haverá tempo para que as aplicações, os fornecedores, os próprios clientes comecem a entender as vantagens do uso do certificado em nuvem em relação à sua segurança e, eventualmente, até ao seu desempenho, porque a gente tem um cenário que a gente acabou não discutindo, que hoje o cenário existem provedores de certificação em nuvem para aplicações públicas. Eu sou um provedor de serviço de provedor de confiança e uso público. A norma, ela já tem previsão para que você tenha um PSC privado. Por exemplo, hoje ele está com um direcionamento mais para empresas terem seus HSMs para seus funcionários, né? Assim está na norma, né? Então isso funciona para um ambiente hospitalar. Nos hospitais têm seus HSMs dentro da rede do hospital para uso com uma finalidade específica daquele certificado em nuvem privada para dentro do ambiente hospitalar. Então, quando você faz uma assinatura lá, o médico faz uma prescrição, você, em alguns casos, o hospital tem o seu HSM. Porque realmente você não vai consumir uma nuvem pública, tem custo e etc. Um caminho seria que houvesse ajustes nas normas para que existissem modelos onde software houses ou empresas tivessem seus HSMs provendo o serviço de nuvem com um HSM plugado à sua própria aplicação, sem que você consumisse sistema. Então, um outro modelo de negócio que fosse sustentável. Como vocês mencionaram, hoje o volume de transações ele é tão alto e o custo para manter essa operação dentro de sala coffee, link de internet, a quantidade de HSMs, essa conta ainda ela não está muito clara quem que vai pagar. Eu, como fornecedor de soluções e serviço, eu vou ter que ter uma escala tão grande de serviço de HSM para atender um volume tão grande de nota que hoje você não consegue repassar para o teu cliente. Eu vou ter que repassar para você, você não vai conseguir repassar para o teu cliente. Então, essa conta ela precisa ainda ser
mais organizada, mais entendida quem vai assumir o custo, como vai ser repassado esse custo, né? Isso ainda tem. Essa discussão a gente tem quase 8 anos para fazer, tá? Então a gente vai ter um tempo adequado para. Gradativamente, eu vejo assim, gradativamente, o uso do certificado, tá? O fim do certificado A1, ele vai acontecer, gradativamente. Para a pessoa física, eu acho que é ok, né? Não há discussão sobre isso. A equivalência da assinatura qualificada do Brasil com o exterior, que é o certificado armazenado no dispositivo criptográfico, seja token smart card ou não, isso vai acontecer, isso é bom, isso é realmente bom, tá? Mas para o selo eletrônico, que você precisa representar a empresa, ou seja, que aquele documento saiu da empresa e não ela é signatária daquele documento, aí a gente pode ter essa transição mais suave. Tá? Nos casos onde você vai precisar de um selo qualificado, por exemplo, eu preciso mandar um documento para ser aceito na Europa. Aí a empresa pode ter o seu certificado de selo eletrônico qualificado. Só que é eventual, né? A nota fiscal é escopo Brasil. Então ela não precisa ser validada na Europa. A nota fiscal emitida no Brasil. Se eu tiver um documento fiscal, por exemplo, que precisa ser validado lá fora, eu vou ter um outro certificado armazenado em nuvem, qualificado para esse tipo de documentação. Eu acho que a gente pode conviver com esses cenários e adequando, claro, tem adequações em softwares, tem adequações em legislação, em softwares, inclusive do próprio físico, que vai ter que ser adequado. Então, esse período transitório aí vai ser de bastante trabalho para todos. Tá? É importante deixar bem claro que são modelos que estarão convivendo de forma simultânea. Então, a cadeia atual, o modelo atual de certificado A1 continua válido até o seu término, até expirar em 2029. Uma vez que essas mudanças sejam aprovadas, porque elas dependem também de deliberação do Comitê Gestor do ICP Brasil, elas têm um período após a publicação da resolução, das instruções complementares que o próprio ITI precisa, tem todo um tempo de implementação, de emissão dessas cadeias, o credenciamento, né, das partes privadas que terão interesse, e aí sim, então, né, considerando aqui um cenário otimista, já em 2025, 2 novas cadeias simultâneas à cadeia que está atual de A1. Ou seja, o selo eletrônico que nós temos falado enquanto discussão, não é um termo técnico já definido, mas o selo tipo A1 para pessoa jurídica em software até 2032, que é o que tem sido debatido entre o órgão regulador e o fisco, e o selo eletrônico pessoa jurídica em hardware. Aí eu não sei se a data limite é 2032 ou mais para frente, porque a tendência é que haja essa migração já até 2029 para aqueles que quiserem aderir ao selo, ou ali entre 29 e 32, e aí sim, 32 já tenha o modelo exclusivamente em hardware, ao encontro do que as normas de segurança, as práticas internacionais buscam. Egon, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fisco for Dev hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Daniele, e os demais colegas que acompanharam aqui, e estamos à disposição para falar quando for necessário. Tatara, muito obrigada pela participação, por compartilhar conhecimento aqui no Fisco for Dev. Eu agradeço o convite. O bate-papo é muito bom, a gente poderia continuar aqui, longuíssimo prazo. Eu conversei com o Danilo lá no evento também, a gente conversou. Então, estou à disposição para outras conversas, seja na forma aqui podcast, ou seja em outros formatos. A conversa é sempre muito, muito boa. O conhecimento recebido também é muito bom, tá? Agradeço. E o nosso segundo assunto do Fisco for Dev desse mês é a respeito da publicação do ato de arte 56 de Santa Catarina. O que esse ato de arte determina? Ele está trazendo informações a respeito da obrigatoriedade da NFCE para o Estado. Então, vejam, é mais um Estado que está aderindo à obrigatoriedade de um documento fiscal eletrônico, sendo que antes ele utilizava outro, né, que era o cupom fiscal. Então, todos os estabelecimentos usuários de equipamento fiscal eletrônico, a ECF, e o Programa Aplicativo Fiscal PAF-ECF serão obrigados à emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica em substituição a esse cupom. Quando que isso vai acontecer? Em 2025.
Então, todo o cronograma da substituição foi feito um faseamento por quinais. Esse faseamento ele está disponível em anexos, tá? Então, é do anexo 1 ao anexo 5, lá no ato de AT. Então, começa em 1º de março de 2025, com as atividades relacionadas ao comércio varejista de combustíveis, produtos farmacêuticos, medicamentos veterinários e artigos médicos. Depois, em abril, vai vir ali o comércio varejista do ramo de alimentos, então hipermercados, supermercados e bebidas. Quando isso termina? Porque em 1º de maio tem mais um grupo de quinais, 1º de junho outro, julho, e em 1º de agosto serão os demais quinais que não estiverem presentes dentro desses anexos, tá? E também a partir de 1º de agosto de 2025, os estabelecimentos que emitem o ECF, o cupom fiscal para as passagens, precisa obrigatoriamente passar a utilizar a emissão do bilhete de passagem eletrônico. Então, são mais mudanças que estão vindo para o ano de 2025, ligadas aí aos contribuintes de Santa Catarina. É mais um estado que está deixando de usar o cupom fiscal eletrônico e está usando a nota fiscal do consumidor final. Qual é o estado que está pendente agora? Nós temos ainda o estado do Ceará, que utiliza o MFE. Então, estamos no aguardo de uma publicação desse estado também, para ver se vai tornar obrigatória a utilização da NFCE ou se vai fazer adequações para atender às alterações da reforma tributária. Lucas, muito obrigado por ter vindo participar do Fisco for Dev desse mês. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e sempre aí buscando defender os interesses aí dos desenvolvedores de software. É um compromisso da TecnoSpeed estar atento a tudo que está acontecendo e facilitar aí o desenvolvimento de software no país. Danilo, obrigada por estar presente, compartilhando seu conhecimento aqui no Fisco for Dev. Eu agradeço, Dani, é sempre um prazer estar aqui colaborando também, né? E estou à disposição sempre que vocês tiverem algum tema que eu possa agregar aqui para vocês. Para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, ficou com alguma dúvida a respeito dos temas que foram tratados, acessem o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Quiser consumir conteúdos a respeito das alterações, certificado digital, como também o ato de AT 56 de Santa Catarina, acessem o blog da TecnoSpeed, os nossos artigos estão sempre atualizados. E continue nos seguindo nas redes sociais, @TecnoSpeedTI, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Até mais!